Zechile Vamacoeiro. Bom dia, irmãos. Mina Mufundisse Tiago. Mina Ninissati Mamá Suzana. Eu sou o missionário Tiago e sou casado com a Suzana. Ena Uitreis Uavana. Samuel, de 11 anos. O Timóteo, de 8. E a Esther, de 4 anos. Por mais que você desconfie, a Esther é africana, tá bom? Nós estamos em Moçambique há 8 anos e eu acabei de traçar algumas palavras em Xangana, que é uma das 11 línguas oficiais em Moçambique. Português é a primeira. Moçambique tem 10 estados e cada estado tem a sua língua oficial e mais 27 dialetos. Nós dividimos o nosso tempo em Moçambique em 2 tempos. Os primeiros 4 anos nós vivemos em Maputo, na capital do país. Ali é onde começamos a estudar. Eu vou pedindo para ir passando os slides, né? Tem aí uns slides. E nesses primeiros 4 anos nós começamos a entender a realidade de Moçambique. Moçambique, ex-colônia portuguesa, hoje enquadrado como o 38º país na lista das perseguições de países perseguidos do Portas Abertas, o norte do país extremamente muçulmano, e 50% da população analfabeto. Dentro dessa porcentagem, muitas pessoas vivem do trabalho informal, mais de 70% das pessoas vivem do trabalho informal, e o maior empregador é o Estado, né? E muitas pessoas sonham em conseguir um trabalho no Estado e ali viverem do seu justo salário proporcionado pelo Estado. O pior índice de desenvolvimento humano daquela região da África subsaariana. Pode passar para mim, por favor? Então, nos primeiros 4 anos, nós estávamos trabalhando com a formação e capacitação de pessoas e o apoio à plantação de igrejas na região ali da capital. Até que, dentro da sala de aula, eu comecei a me deparar com algumas realidades dos meus alunos. E uma história que me chamou muita atenção, que marcou o nosso ministério, um pouquinho antes ali da pandemia. Eu tinha um aluno, né? E esse aluno, todas as vezes ele dormia na minha aula. E eu comecei a ficar intrigado com aquilo, porque eu pensei, será que a minha metodologia é horrível? Né? Eu trazia PowerPoint, nós trazíamos música, nós tínhamos momento de oração, e eu pedia para aquele jovem, olha, você está com muito sono, fica em pé. Então ele encostava na parede e de repente ele começava a cambalear e dormia. E aquilo me despertou o interesse de chegar perto daquele jovem e entender qual era realmente aquela situação. E até que um dia, depois de pesquisar entre os outros professores e ouvir dos outros professores que ele dormia na aula de todos, então o problema não era comigo, o problema estava com ele. E na conversa entre eu e ele, um jovem autodidata, falava francês, falava alemão, falava inglês. Eu perguntei a ele, o que se passa? Qual é o problema? Porque, né, você tem muito potencial. E ele, depois de um tempo, me respondeu que ele ficava 3, 4 dias sem comer. O que ele tinha de provisão financeira, ele conseguia pagar o transporte, lá não existe transporte público, e ele conseguia pagar o transporte para chegar até o seminário, mas ele não tinha o que comer. Então aquilo impactou a nossa realidade. Nós precisamos fazer uma revisão daquilo que nós entendíamos como ensinar a palavra de Deus, e aí começamos a orar por um novo momento, né? E nessa oração entra a pandemia, né? Como eu disse para vocês, 70% das pessoas do país vivem do trabalho informal. Desses 70%, são pessoas, uma grande porcentagem, são pessoas que precisam sair de manhã das suas casas,
fazer algum tipo de serviço, prestar algum tipo de serviço, ou vender alguma coisa, algum tipo de negócio, para ter o que comer uma vez por dia. E nós, então, o país entrou em lockdown, ficamos 10 meses totalmente fechados, né? Essa foi a condição, ninguém podia sair. Começamos a nos deparar com uma realidade das igrejas que nós acompanhávamos, os pastores começaram a vir e pedir socorro, né? E nós começamos a nos deparar com uma demanda que, com toda a mobilização que nós fazíamos e apoio que nós recebíamos era pouco, porque a demanda é muito grande, não existe como responder a toda aquela demanda. E nós, então, estudando e entendendo essa realidade, começamos a pensar que nós precisávamos trabalhar nas bases. Trabalhar nas bases não era apenas formar pessoas, capacitar pessoas para que elas conseguissem um emprego. Porque para conseguir um emprego também lá você precisa pagar. Se você está pleiteando uma vaga de garçom para entrar num restaurante, alguma coisa, você tem que pagar para os outros garçons para te arrumar uma vaga de emprego. Então imagina, você está desempregado, você precisando do emprego e você precisa pagar para conseguir o seu emprego. Então existe todo um sistema que nós precisávamos olhar para ele e quebrar esse sistema. E isso tem que começar desde a formação e criação de novos empregos, e não apenas isso, também transformar a mentalidade daquelas pessoas que vivem assim, e isso é só com o Evangelho. Então nós mudamos para uma região, nós vivemos num vilarejo, onde nós estamos há quase 4 anos, onde menos de 1% da população tem contato com o Evangelho. E ali a gente começou a trabalhar com piscicultura. Nós encontramos uma lagoa naquela região, começamos a estudar como fazer aquele trabalho e construir os nossos primeiros tanques, redes, e isso nos deu condições de viver entre as pessoas. E quando nós procuramos igrejas para cultuar, nós não encontramos. Ainda existem algumas chamadas igrejas que praticam o sacrifício de animais, fazem culto ao morto, né? Isso acontece muito, o culto aos mortos. Por exemplo, aqui hoje eu queria agradar o meu ancestral, então eu ia parar de falar aqui um pouquinho e ia falar, gente, agora eu preciso convidar o meu tataravô a adentrar aqui ao salão junto conosco e a gente vai prestar uma homenagem a ele, porque a minha vida está indo bem, eu consegui um trabalho, já faz 5 anos que ninguém da minha família tem algum tipo de doença, então nós precisamos celebrar ao meu ancestral. E entendemos da parte de Deus que nós precisávamos plantar uma igreja, então, naquela região, e ali nós começamos um projeto, uma plantação de igreja, debaixo da árvore, debaixo da mangueira, ainda finalzinho ali da pandemia, então as crianças não podiam ir. Encontramos uma família que queria receber estudo, e eu comecei a ir de quarta-feira, comecei a ir aos sábados à tarde, domingo de manhã, e aí termina a pandemia e nós começamos a reunir as crianças. E aí, 2, 3 meses depois, debaixo da mangueira, no quintal de uma família, nós tínhamos assim umas 45 crianças, 50, a coisa foi crescendo, e nós começamos a entender, então, que nós precisávamos sair dali e começar mesmo uma igreja. Pode passar para mim, por favor? A nossa igrejinha, ela é feita de bambu, né? Tem ar-condicionado natural. Eu sempre digo assim, né? Porque quando venta, o vento passa pelo bambu. Quando chove também, a gente tem aquela nebulização assim, fica bem fresquinho. Mas quando tem tempestade, nós não conseguimos fazer o culto por conta das adversidades climáticas, né? Hoje nós temos aproximadamente 30 jovens, porque a maior faixa etária em Moçambique nós encontramos de 15 a 30 anos, essa é uma maior faixa etária. A expectativa de vida em Moçambique, 50 anos para mulheres, 48 anos para homens. Então, se você fosse moçambicano
e estivesse vivendo lá, homem, acima de 48 anos, pode dar um glória a Deus aí, que você já está no lucro. E se uma mulher acima dos 50 anos, então a grande maioria se encontra de 15 aos 30 anos, essa é a maior faixa etária. Nós temos uns 30 jovens, então, ali na nossa igreja, e crianças, aproximadamente por domingo, 40, 50, num espaço de 5 por 10, né? A Su tem trabalhado com as mulheres, né? As crianças, realmente, elas passam por grandes desafios, não são vistos como alguém a ser investido, e isso implica desde a base familiar, as condições escolares, né? Então, nós começamos um projeto ao inverso. Nós construímos uma pequena salinha de aula, com alvenaria, pintamos, colocamos cadeirinhas, compramos projetor, e aí hoje as nossas crianças, elas têm o cultinho delas. E isso para a comunidade, para a sociedade, foi assim, gritante, porque isso dentro da própria igreja, os mais velhos a me procurar e dizer, mas como assim? As crianças têm cadeirinha, as crianças podem assistir filmes, né? Eles não falam filmes lá, eles falam tela. Como tem tela para as crianças? Porque dentro da cultura, investir em criança não é o correto. Primeiro você investe nos mais velhos e depois você investe nos mais novos. A criança, realmente, ela é um problema social quando criança e depois, como a gente diz, é uma resposta financeira como adulto. Estou falando de uma sociedade poligâmica, né, onde os homens ainda têm essa variedade, né, 2, 3, 4 mulheres, e isso traz implicações grandes para o desenvolvimento das próprias crianças. As mulheres são deixadas, porque as crianças são problemas das mulheres, então é elas que precisam cuidar, e lá, quem vai para a roça, né, sabe esse jargão que a gente usa, nossa, deu problema, foi para a roça, né? Não sei se no interior fala mais, né? Eu sou lá do interior, sou de Araraquara, né, mas há mais de 20 anos aqui já, e nós usamos esse jargão. Então, quem vai para a roça em Moçambique, quem faz é responsável pela comida, para cultivar, para preparar o solo, para plantar mandioca, batata doce, é a mulher. Então, quem bate enxada em Moçambique é a mulher. A mulher é quem busca água nos pequenos córregos ou até em poça d'água que vai usar, trazem as suas águas naqueles grandes galões de água de 20 litros na cabeça. Tanto que a mulher moçambicana diz, mulher moçambicana é muito forte, porque carrega peso mesmo, né? Então, leva na cabeça e essa água é utilizada para fazer comida, para o banho e todas as suas necessidades que a água atende. Então, nós estamos hoje com a nossa igrejinha, nós construímos essa salinha de aula, mas do lado, ainda não, do lado lá de cima, né, nós temos um projeto agora de construir a nossa igrejinha, né? A igrejinha vai ser uma quadra poliesportiva, as crianças vão ter uma atividade durante a semana, recreacional, para jogar futebol, ou vôlei, basquete, e também algumas aulas que nós oferecemos de reforço escolar, né? Agora sim, pode passar, por favor. Quando nós começamos a igreja, lembra que lá não tem saneamento básico, nenhum tipo de estrutura de esgoto, água encanada, energia elétrica. Então, nós estamos a 3 quilômetros do centro da vila. No centro da vila tem um mínimo de um recurso, tem energia elétrica, algumas casas, água encanada. Mas nós, logo quando começamos a igreja, a primeira coisa que nós chegamos foi com a energia elétrica, né? E isso foi uma bênção, porque nós conseguimos atender 3 quarteirões depois do centro, e hoje nós atendemos 2 quarteirões para frente da igreja. A energia elétrica está expandindo graças ao trabalho que nós fizemos como igreja naquela comunidade. E a outra coisa, nós construímos um furo de água também,
porque nós diminuímos as distâncias. As mulheres precisavam caminhar 5, 6 quilômetros para chegar na lagoa e pegar a água, colocar no galão de 20 litros e vir para suas casas. E ali na igreja nós fizemos um furo e totalmente de graça fizemos um mirante na rua mesmo. E hoje as mulheres podem vir, pegar a água ali, então estamos abençoando o bairro e algumas pessoas, algumas crianças estão vindo porque a igreja dá água de graça. Nós estamos falando de um país que não oferece nada de graça para ninguém. Então, essa expressão de você proporcionar algo de graça para alguém, isso transforma a realidade. É um país que vive literalmente no perdão da palavra, mas de forma desgraçada. As pessoas não têm essa manifestação de graça, de ver alguém fazer algo para o próximo sem esperar nada a receber. Lembra que eu estava falando de que lá para você conseguir um emprego você paga? Qualquer favor em Moçambique é muito caro. Você não faz nada para ninguém por favor. O favor precisa ser pago. Se eu conseguir um trabalho para você, você tem que me pagar. Se você conseguiu algo para mim, eu tenho que te pagar. Então, nada é de graça. Então, quando nós, como igreja, oferecemos algo de graça, as pessoas falam, não, né? Um pouco daquilo que o meu tio estava falando na primeira palestra, esses caras são loucos. Ninguém faz isso. Como eles podem fazer isso? É porque nós temos o Deus que nos abençoa e nós queremos ser o canal da manifestação de graça. Outra coisa que nós estamos fazendo, então, para trabalhar na base, no desenvolvimento, é a construção de uma escola. Nós fechamos uma parceria com uma escola que já está lá há mais de 30 anos, funcionando, organizada, com todos a documentação, e nós agora queremos começar a nossa escola, né? Mais de 50% das pessoas ali são analfabetos, e nós, como povo do livro, precisamos ensinar as pessoas a conhecer o livro. O português, como eu disse, é a primeira língua, e é o português quem abre as portas. Nós precisamos, então, ensinar aquelas pessoas o português para elas conseguirem um trabalho, para elas conseguirem se desenvolver socialmente, até para conseguir se locomover dentro do país, porque o português é a língua comum. Então, nós hoje temos a primeira salinha de aula lá em cima, e nós agora conseguimos fazer a base para outras 2 salas de aula. Nosso alvo é ter 4 salas de aula, porque nós precisamos ter distanciamento, nós precisamos construir um banheiro. Para cada 5 crianças, nós precisamos ter um vaso sanitário e uma pequena cozinha. Quer dizer, como nós vamos ser uma escola privada, né, nós precisamos oferecer tudo aquilo que literalmente na escola pública não tem. Né? A escola pública não tem nem alvenaria. A maioria das casinhas das escolas, as salas de aula são feitas ou de chapa de zinco ou de bambu, e nós, para proporcionar algo diferente, nós temos que ter assim, e o governo exige de nós. Então, nessa parceria, nós só teremos um centro administrativo diferente, né, por conta a outra escola está numa outra região, e nós vamos ter um centro administrativo diferente, e vamos funcionar como uma escola assim, também de apadrinhamento. E aí, depois eu vou passar todas as informações aqui para o pastor Humberto, né? E nós carecemos de apoio para a construção, tanto da igreja quanto da escola. Pode passar, por favor? Essa é uma das atividades que nós temos, né? Ali hoje, muitas pessoas me perguntam, vocês estão aqui, o que está acontecendo lá? Parou tudo? Não. Nós formamos uma liderança desde o início, nós temos formado e capacitado pessoas. Hoje nós temos 2 pessoas que estão à frente da igreja, 2 homens e mais 3 mulheres. As mulheres estão coordenando as crianças e os 2 homens coordenando toda a pregação, a organização da igreja. Né? Nós temos um seminarista e nós oramos para que daqui mais ou menos 2 anos, quando ele terminar o seminário, nós consigamos ordená-lo pastor. Em outubro nós tivemos batismos, fizemos 9 pessoas foram batizadas, né? Isso foi também a graça de Deus. Pode passar, por favor. Aí o que nós temos trabalhado, né? Como eu disse no início,
com piscicultura e também com plantação de cajueiros e galinhas poedeiras, né? Tudo isso pensando em formar. Os trabalhos nós utilizamos para evangelização. Então eu vou lá com eles, eu trabalho, nós batemos enxada. Quando um homem está batendo enxada, o moçambicano geralmente ele não fala assim para mim, eu não vou bater enxada. Porque eu chego e vou bater enxada. Né? Quando nós chegamos nessa localidade, não tinha estrada. E nós então contratamos pessoas e eu fui com eles, coloquei uma barraca lá, acampei e todos os dias de manhã nós íamos bater enxada. Tirar, cortar as árvores no facão e começamos a fazer todo o trabalho junto e foi através de trabalhar junto com eles, colocar a mão no serviço junto com eles que eu fui tendo a oportunidade de ser ouvido. Quando nós então começamos o projeto da piscicultura, eu fui estudar, fui me preparar como eu ia construir o tanque de piscicultura. Então a gente chamou lá o soldador, nós serramos os ferros e interessante que os 2 trabalhadores que começaram conosco lá, durante 2 meses a gente fazendo o tanque, né, eles falavam assim para mim, isso não vai dar certo. Ah, não, isso não vai funcionar. E eu falava, não, o tanque vai flutuar em cima da água. Não. Então você vai pôr uma canoa lá? Não, a gente vai colocar os tanques de óleo, a gente vai colar os tanques, a gente vai costurar. Ah, isso não vai dar certo. Então, quando eles viram que deu certo, né, e hoje nós estamos na 4ª produção, nós temos produzido a cada 4 meses e meio 500 quilos de peixe, uma parte nós doamos, uma parte nós vendemos, o alvo é no futuro se tornar um projeto sustentável, ainda está distante disso, mas estamos caminhando para isso, né? E também as galinhas poedeiras. Nós fomos comprar as galinhas poedeiras, né? E eu falo que eu fui enganado, né? Mas depois que você foi enganado é tarde, não adianta chorar. Mas teve a coisa boa depois, porque nós compramos 40 galinhas poedeiras e eu tudo feliz, né? Mas elas vêm pequenininha, tá? Depois que cresceu, eu falei, não, essa galinha não é galinha, esse galo é homem. E tinha mesmo, realmente, tinha no meio das nossas galinhas, tinham 11 galos, né? E eu falei, uau, né? E aí entrou cobra no nosso, porque a gente está no meio do mato mesmo, entrou cobra, comeram algumas, outras morreram de gripe, e no final a gente tinha umas 20, mas os galos sobreviveram. Então eu pensei, eu vou comprar uma incubadora, e vamos ver o que vai acontecer. Peguei os ovos lá, e começamos a incubar os ovos e de novo os moçambicanos. Ah, nada, isso aí não dá certo. Não, isso não vai nascer. E eu falei, vai nascer em nome de Jesus, tem que nascer alguma coisa. E aí colocamos 18 ovos, é uma incubadorinha pequena, né? Dos 18, nasceram 11. Gente, vocês já viram uma galinha nascer? Isso é um negócio impressionante. Eu fiquei, nós que somos da cidade, assim, né? Uma experiência, os meus filhos, assim, né? Depois a gente... E aonde eles tinham que nascer? Num quarto da minha casa, porque onde nós estamos não tem energia elétrica, né? A incubadora funciona com energia elétrica, ficamos até eles fazerem 20 dias, ficou no quarto da minha casa, e a Su falou, esse literalmente são os filhos de Tiago, né? Não são os filhos de José, são os filhos de Tiago. E estão lá, mas olha, foi uma surpresa assim, que de novo, nasceu 11, dos 11, 6 eram galos. Nossa, então uma perseguição esses galos comigo. Mas aí, o que nós fizemos? Chegou o final de ano, eu precisava presentear alguém, né? Então, usando aquela expressão, né? Cuidado, os defensores de animais, né? Por favor, não fiquem zangados comigo. A gente comeu todos os 11 galos, foi uma delícia. Mas o galo caipira tem que ser feito na panela de pressão, senão a carne fica muito dura, né? Não é esse galo que a gente come aí no supermercado. Mas os nossos colaboradores, hoje nós temos 5 colaboradores, todos eles participam da porcentagem daquilo que nós produzimos. Então, toda semana a gente tem produzido em média. Hoje nós temos 65 galinhas, das 65 temos uma produção assim, 250, 240 ovos por semana, cada um deles tem uma parcela disso. E nós começamos a quebrar uma coisa, porque para o moçambicano a criança não pode comer ovo. Criança que come ovo vira ladrão.
E eu estou falando de uma sociedade de que mais de 50% dos nascidos de 1 a 5 anos morrem de crianças, morrem de desnutrição e desidratação. Não é por doença, é desnutrição e desidratação. Falta de água potável, falta de comida boa. Não comer ovo, com tudo de proteína que tem, é gritante. Então, hoje, nos nossos projetos, nós capacitamos as pessoas, nós formamos as pessoas e, aos poucos, nós vamos quebrando a cosmovisão. Nós não podemos chegar lá e apontar e dizer, isso aqui está errado, isso aqui não serve. Nós temos que mostrar que é possível ter mudança de visão. Então, os nossos trabalhadores hoje, eles têm peixe. Os cajueiros agora estão começando a frutificar, nós temos 350 árvores de caju. A ideia é que quando elas começarem a produzir, nós tirarmos a castanha, nós gerarmos renda, vendermos a castanha. Nós temos hoje parceiros que comprariam as nossas castanhas, e assim a gente gera renda, a gente gera capacitação, a gente transforma a cosmovisão. Por cima de tudo isso, a pregação do Evangelho. Pode passar mais um, por favor? Por conta dessa atividade da piscicultura, nós começamos a ver que tinha muitas possibilidades, né, de se investir em piscicultura no país. Nós começamos a convidar algumas pessoas a organizar uma associação, e a associação hoje começou a gerar fruto. Nós queremos começar uma pequena fábrica de ração no país, e ali nós fomos apresentar, se você vê do meu lado esquerdo da foto, é a ministra de Mares e Pescas de Moçambique. Eu tive a oportunidade de apresentar para ela a associação. Nós temos 25 associados, eu sou o secretário executivo, e do outro lado da ministra ali, é um dos governadores do estado, né? E nós queremos também estar atuando nessas esferas, para que, com a graça de Deus, uma desses homens, uma dessas mulheres se convertem, aí nós conseguimos também mudar ainda mais a sociedade. Nós também temos, igual o Miltinho, a distribuição de Bíblias em áudio, que é também um pequeno radiozinho, está aqui na mão dessa família. Hoje nós distribuímos mais de 350 radinhos desse, com um custo assim, hoje a gente paga R$27 cada um, totalmente em Xangana, carrega em bateria solar, e é muito interessante porque nós distribuímos para quem nós temos condições de acompanhar. Então a gente faz estudo bíblico com eles, eu peço para eles ouvirem e depois eles me reproduzirem aquilo que eles entenderam, e tem sido um canal muito grande de evangelismo. Pode passar, por favor? Bom, é isso, eu tenho um videozinho aí para soltar, é um resumo aí, eu vou aproveitar o meu tempo ali. O vídeo tem uns 4 minutos aí, tá bom? Pode soltar aí, mas quero agradecer, obrigado. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar.
pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós, de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, me envolver, me entregar, e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo, Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, Senhor. Ele é a razão que me faz continuar, até que ele venha, Jesus. Cristo, a esperança, até que ele venha, Senhor. Ele é a razão que me faz até que ele venha, Jesus, até que ele venha, Cristo, Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, Senhor, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tiagão, não tem nem palavra para dizer assim a nossa gratidão a Deus pelo que Ele tem feito através da vida da família de vocês. Agora, como a gente conversou essa semana, a missão nasce no seu coração com essa ideia de vou lá para, por meio da educação, fazer missão ali. Só que tudo que você relatou aqui para nós tem muito mais a ver com você aprendendo do que ensinando. Como é que foi esse processo para você essa via mútua, né? Vai para ensinar, vai para proclamar, mas ao mesmo tempo é ensinado em como fazer com que o Evangelho se torne algo concreto na vida das pessoas. Uma pergunta difícil, mas acho que quando nós olhamos para Jesus, que deixou, né, o seu trono e veio viver entre nós, onde Jesus nasce numa manjedoura, Jesus cresce no meio daqueles que são desqualificados, Jesus começa então a restaurar aqueles que a sociedade rejeita, Jesus traz pão, traz vida, traz transformação. Não tenho como dizer que, para mim, o modelo encarnacional de Jesus é o que impactou. E quando nós mudamos para um outro país, a gente carrega todo aquele arcabouço cultural que nós temos, e nós, olhando para o modelo de Jesus, nós precisamos literalmente ir nos despindo do nosso conhecimento, da nossa cultura. E eu digo que eu muito mais ganhei do que perdi, né? Jesus convida-nos a perder a nossa vida para Ele, né? Mas quando eu olho para toda essa
mudança que Jesus foi fazendo na nossa mente, nós fomos muito mais enriquecidos, né? Nós fomos muito mais ganhadores, né? Então, para mim, foi mesmo abrir mão daquilo que eu poderia ser para tentar ser mais parecido com Jesus. Amém, amém. Eu queria orar por você, Tiago, antes da gente dar continuidade. Vou pedir para o Humberto já subir aqui para apresentar o nosso último palestrante do dia. Baixe sua cabeça, vamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós temos visto por meio das mãos em operação, ó Pai, a tua obra sendo realizada no mundo. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem modelado pessoas tão preciosas para estarem em tantos lugares, mundo afora, proclamando o teu evangelho, mas para além da mensagem de salvação, essas pessoas têm encarnado, ó Pai, o que é o teu evangelho na vida dessas pessoas, dando o alimento àquele que tem fome, dando de vestir àquele que está nu, dando lugar onde dormir àquele que está ao relento. Que o Senhor continue, Pai, motivando, Pai, a nossa igreja, motivando os nossos missionários mundo afora, para operarem, Pai, essa obra magnífica, que é a proclamação do Teu Evangelho e a manifestação do bem nessa terra. Que o Senhor continue usando a família do Tiago, Pai, sua esposa, seus filhos, naquele lugar, ó Pai, tão carente, tão necessitado, Pai, do Teu Evangelho e de tantas outras coisas que o Teu Evangelho pode proporcionar. Que nós possamos, ó Pai, testemunhar ainda feitos maiores do que esses que nós vimos por intermédio da vida do Tiago, da sua família, nos anos que vêm pela frente. Nós oramos assim porque cremos, ó Pai, que essa obra está nas Tuas mãos e que essas pessoas que nós estamos ouvindo aqui hoje, tão inspiradoras, também estão nas Tuas mãos. Oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.